Olá, de volta aqui na nossa aula 1, segunda parte. No finalzinho da aula 1, da primeira parte, eu tinha falado sobre a gestão de projetos. Isso está lá no slide 14, no seu material. Gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir seus requisitos. Bom, então aqui vamos entender quais são as expectativas, em relação às pessoas que estão ao redor do projeto. Nós chamamos isso de clientes ou de stakeholders. No serviço público, o cliente se chama usuário, porque é usuário do serviço público. Então, ele tem uma expectativa em relação ao gasto do setor público, ao tempo que se tem para fazer o projeto acontecer, a qualidade, também ao escopo, como nós estamos vendo aqui no slide 14, por meio desse desenho. Então, esse quadradinho aqui mostra as expectativas de quem vai usufruir do projeto. Bom, então, para isso, nós temos que estabelecer uma relação com tudo isso. Então, nós precisamos conhecer, o gestor público precisa conhecer o ambiente do projeto. Então, o método, ele dá essa dica. Então, você tem que ter um conhecimento. Esse conhecimento é do gerenciamento, um conjunto, de conhecimentos de gestão de projetos. E esse conjunto de conhecimentos, o guia indica que são conhecimento do ambiente onde você está, você tem que entender as normas, regulamentos e a área onde você está atuando. Aqui no caso é uma área pública, então temos que entender como uma gestão pública funciona. Se você não é do serviço público, você tem que conhecer, e é para isso que nós estamos aqui, estudando como o projeto ele tem um alcance em que você tem que conhecer como o projeto vai funcionar dentro da gestão pública. Você tem que ter também as habilidades interpessoais para conseguir trabalhar com projetos. Nós temos que ter conhecimentos e habilidades em gerenciamento em geral. E nós temos que ter o entendimento do ambiente do projeto. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma prefeitura, eu tenho que ter conhecimento em relação às normas de prefeitura. Eu tenho que entender o ambiente do projeto. O ambiente do projeto. Olha, se o meu projeto é na área da educação, eu tenho que entender como é que a educação funciona. Se o meu projeto é na área da saúde, eu tenho que entender como é que a saúde funciona. Quais são os problemas, quais são as suas causas, quais são os efeitos dos problemas que a saúde tem na sociedade. Eu tenho que ter esse conhecimento. Quando a gente fala de habilidades interpessoais, as habilidades dizem respeito exatamente a você saber trabalhar com projetos. Eu tenho que ser hábil, eu tenho que ser proativo, eu tenho que saber me comunicar. Porque se eu não tenho essas habilidades, eu não consigo gerenciar os projetos. Eu tenho que saber trabalhar com equipe. E o método trabalha tudo isso. Nós estamos fazendo aqui uma visão geral, mas nós vamos entender passo a passo como é que isso tudo funciona. Bom, você tem aqui uma visão já no slide 16, você já pode ter uma visão geral, começando a entender como é que tudo isso funciona. Nas instituições públicas, eu tenho que entender, então, do ambiente, eu estou falando de ambiente público, então não estou falando de ambiente privado, estou falando de ambiente público. A minha organização, eu tenho que entender como é que ela funciona. Então, nós estamos falando, as organizações públicas, geralmente elas têm uma organização matricial, ou seja, de cima para baixo. Se for prefeitura, eu tenho o prefeito, aí eu tenho os secretários, aí vem as diretorias.
Aí vem as coordenações, aí lá embaixo vem o âmbito operacional. Eu tenho que entender como é que isso funciona. Eu tenho que identificar as lideranças, como é que essas lideranças interagem com o projeto, com a minha gestão. Eu tenho que conhecer a visão e a missão da minha organização. O que é que a minha prefeitura quer? Ela pretende ser um polo de desenvolvimento? Ela pretende aproveitar, ela pretende ser desenvolvimento sustentável? Ela pretende ser uma referência em turismo? Ela quer ser um polo industrial? Como é que tudo isso funciona? Eu preciso entender. Quais são os objetivos estratégicos que eu tenho? Olha, eu quero que o meu município seja reconhecido dentro do Estado como um município que desenvolve as pessoas em relação ao turismo, em relação ao agronegócio, em relação à mineração. Eu quero ser conhecido como, na minha gestão, quero ser conhecido como quem valorizou a educação. Eu quero ser reconhecido como alguém que privilegiou a saúde. Eu quero ser um município em que não houve corrupção. Eu quero ser reconhecido como um município ou como um estado em que a gestão pública oferece serviços de qualidade, em que os usuários do serviço público não reclamem do serviço público. Eu tenho que pensar o que eu quero. E isso vai aparecer onde? No meu objetivo estratégico. E onde fica o objetivo estratégico? Dentro do meu programa de governo, que está dentro do meu plano de governo. Como é que eu vou fazer tudo isso acontecer? Eu vou ter um plano de meus programas operacionais, meus planos operacionais, meu plano estratégico. Dentro de tudo isso eu vou ter os meus programas. Dentro dos programas eu vou ter os meus projetos. Não esqueça que você tem os processos rotineiros dentro da sua instituição. É muito difícil separar processos rotineiros de programas e de projetos. Então, vou dar um exemplo. Você quer fazer um projeto de ampliação a sua rede hospitalar. Então, essa ampliação de rede hospitalar é um projeto. Então, eu pretendo construir um novo hospital dentro de 1 ano, ou no máximo 2 anos. Mas você não vai parar de atender as pessoas que procuram as unidades de saúde porque você começou um projeto. Não. Dentro do meu programa de ampliação de rede de atendimento, eu vou contemplar o projeto novo, como está aí na figurinha, nesse esqueminha do slide 16. E dentro do meu programa, eu vou ter um projeto de ampliação. Esse quadrinho vermelho é o programa. Aqui dentro eu vou ter um projeto. E aqui, em paralelo, eu tenho os processos operacionais. Esses processos operacionais não vão parar. E agora eu vou abrir essa caixinha aqui dos programas para a gente entender como é que tudo isso funciona. Nós vamos falar dos projetos, especificamente. Para que eu tenha o projeto, eu tenho que entender que a administração pública tem os seus princípios gerais da administração pública. Então, como é que eu vou pensar? Olha, se eu tenho um programa, dentro do programa, eu tenho lá um programa de ampliação do atendimento em saúde da população do meu município ou do meu estado. Só que esse programa, eu vou ter projetos, só que os projetos, esse ambiente que eu estou dentro da administração pública, eu tenho que pensar nos princípios gerais da administração pública. E é aqui que as pessoas, os gestores públicos, erram muito, porque eles pensam que eles são donos dos projetos e que os projetos são seus. Seu, como gestor público. Mas o projeto não é seu, o projeto é da administração pública. Você tem que pensar nisso, você está fazendo o papel ali
para atender a todos. Você não pode pensar os projetos só para alavancar interesses pessoais. Esse que é o grande erro. Então vamos pensar nos princípios da administração pública para a gente entender melhor. Qual o primeiro princípio que nós temos que entender? É o princípio da legalidade. Esses princípios gerais da administração pública estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Significa que se deve seguir o estabelecido na Constituição Federal. Nós podemos puxar aqui o artigo 165 e também o artigo 165 que fala de planejamento governamental e também do artigo 5º da Constituição Federal e também nós temos que fazer aqui o artigo 165 da Constituição Federal ou também o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal é muito importante também. Nós temos que trabalhar também lá com o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todos são iguais, né? Todos são iguais, ou seja, nós não podemos ter um projeto para privilegiar uns ou outros, porque todos são iguais. E também temos que pensar lá na Lei número 4.320 de 64, que é a Lei do Orçamento Público. Então, tudo isso nós temos que pensar. Aí o próximo princípio é o princípio da impessoalidade. Os projetos são para atender a coletividade e não para atender interesses pessoais e do próprio gestor público. Ele pode ser reconhecido como um bom gestor e isso alavancar a sua função pública, fazer sua carreira política. Tudo bem, vai ser um reconhecimento, mas isso não pode ser os projetos não podem ser só para alavancar a carreira política de alguém, ele tem que produzir um fruto para a sociedade. A carreira política vai ser uma consequência, ela não pode ser um fim em si. Ele tem que ser uma consequência, ou seja, se você faz um bom projeto, você faz uma boa gestão, você pode ser depois um deputado, você pode ser progredir na carreira política. Mas o importante é como você, como gestor público, deixe um bom trabalho. O princípio da moralidade também. A administração pública deve atuar com moralidade. Isto é, de acordo com a lei. Ou seja, o princípio da moralidade ele deriva do princípio da legalidade. Moralidade em gestão pública significa ter respeito com o consumidor, com o eleitor. A moralidade significa não gastar dinheiro público sem que seja para o interesse público. Tendo em vista que esse princípio integra o conceito de ilegalidade, decorre da conclusão de que um ato imoral é um ato ilegal, ato inconstitucional e, portanto, o ato administrativo está sujeito a um controle do Poder Judiciário. Ele está sujeito também a um controle do Legislativo. Aqui estamos falando da organização da gestão pública entre Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Na administração pública também, nós seguimos o conceito aí de moralidade, que é um instrumento para combater os desvios em relação às improbidades administrativas, aos desvios de finalidade. E não esqueça também que a população também pode fazer esse controle. O Ministério Público também pode propor ação civil pública, a associação de classe também pode entrar com ação civil pública contra a administração. A ação popular também. Essa ação popular ela só pode ser promovida por pessoa física que esteja no pleno exercício dos direitos políticos. Está lá previsto, lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 73, que fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesível ao patrimônio público
ou entidade de que o Estado participe. Também a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Então, aqui nós temos uma ideia bem clara de que as pessoas também ficam de olho na administração pública. Por isso que a administração pública tem que ser uma administração pautada no princípio da moralidade. Bom, o que nós temos mais em relação à moralidade? Nós temos aqui a imoralidade administrativa, né, que são os atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito. Está lá no artigo 9º da Lei 8.429, essa lei é de 92. Então, um exemplo, utilização de obras de um projeto ou serviço, né? Se você previu lá no projeto uma obra e aí você usa essa obra, né, para um serviço particular, ou você usa um veículo de um projeto, ou material e equipamento de um projeto público em uso particular, isso é imoralidade administrativa. Isso está previsto, a penalidade está prevista em lei. Então você tem aqui, eu coloquei vários exemplos lá no slide 21 para que você consiga entender que o princípio da moralidade, ele abrange várias ações, ele pauta várias ações do gestor público. E essas ações têm que ser combatidas. Então, aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço inferior ao do mercado é imoral, está previsto lá no artigo 10 da Lei 8429 de 92. Temos também fraude, a licitude de concurso público. Então, se você lança um projeto público, você tem que ficar de olho na moralidade dessa gestão também. Aqui nós temos também, né, algumas sanções, eu coloquei no slide 22, algumas sanções só para enriquecer, para que você saiba, né, os atos da improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, que são os cofres públicos. Isso está previsto lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública, de forma geral. Bom, nós temos aqui também, eu coloquei lá no artigo 12, no inciso 1º da Lei 8.429 de 92, eu também falo sobre a perda dos bens ou valores acrescidos de forma ilícita ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Então, você tem aqui, dentro da própria legislação, você tem já uma quantidade de exemplos para que você consiga pensar que a moralidade atinge todos os projetos públicos. Aqui nós temos também a improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário público, que está previsto lá na lei também, no artigo 12, no inciso 2. Eu coloquei isso no slide 24 para que você tenha uma ideia. E tem também aqui, quando a moralidade atinge atos de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Está lá no artigo 12, no inciso 3 também. Aqui a diferença, as penalidades em relação ao prazo, que é de 3 a 5 anos. Outro princípio importante é o princípio da publicidade. Todos os atos da administração pública devem ser públicos. Esses atos, então, significa que se você vai fazer um projeto público, você tem que publicar esse projeto para que ele seja de entendimento de toda a população.
Essa publicidade está lá no artigo 5º, no inciso 33 da Constituição Federal. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, etc, etc, etc. Ou seja, você não pode fazer, dentro da gestão pública, um projeto e ficar escondendo esse projeto, só porque esse projeto é apenas de interesse particular seu ou daquelas pessoas que têm acesso a você. Por exemplo, família ou amigos próximos. Não. Tem necessidade de divulgar os projetos. Isso é para que haja mais controle. Nós temos também um outro princípio importante, que é o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, eu vou dar só uma pausa aqui e vou falar no próximo vídeo. É um minutinho só que nós já voltamos. Até mais!